dia 27 de dezembro de 2011, entrevista com Amparo Araújo, entrevistadores e Raíssa Paz, do projeto Marcos da Memória, segunda sessão. E a senhora relatou um pouco a sua trajetória de vida, falou um pouco da sua infância. Eu cheguei na adolescência. A senhora falou? Eu cheguei até a adolescência, eu não lembro mais. Chegou, a senhora inclusive contou já em São Paulo, contou. A senhora já tinha contado sobre o percurso e falou um pouco quando a senhora voltou aqui para Recife, né? Voltou de São Paulo para Recife. Aí é mais ou menos isso que a senhora. Aí começou, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco para fazer o curso de serviço social e aí eu começo a ter um contato muito, assim, muito cuidadoso, não em relação à minha pessoa, mas em relação às pessoas que começavam a fazer o movimento estudantil na Universidade Federal. Aí eu me lembro muito bem do Cajá, da Alzira Mindelo, assim, do Falcão, são as pessoas assim que mais marcaram esse meu reencontro com o movimento político, né? E... Com licença, Amparo, eu já agendei quinta-feira, às 10 horas, eu, você, Laísa, Cacilda e Fátima. Tá bem? Aí eu me lembro assim, das primeiras greves, das primeiras assembleias estudantis, na década de logo após a anistia, né? Eu engravidei no mês da anistia, em agosto de 79. Aí eu concluo o semestre e tranco o primeiro semestre de 80. Minha menina nasce no dia 1º de maio de 80, de São Paulo. Esclarecendo, a senhora voltou, aí a senhora ingressou na universidade. Para que serviço? Serviço social. Certo. Eu já tinha entrado numa outra universidade para fazer sociologia no Nome Frio, só que isso não valia nada, né? Então eu tive que fazer um supletivo do segundo grau. Ao mesmo tempo eu fiz o supletivo, fiz o vestibular e entrei no curso de serviço social. Da segunda chamada, se eu não me engano, era a segunda chamada de 1979. Mas não me lembro, eu teria que ver meus papéis da universidade. Em que momento você entrou nessas primeiras ciências sociais e sociologia? Foi na década de meados da década de 70, Rio de Janeiro. Eu acho que nem existe mais. Na verdade, eu sempre li muito, eu sempre estudei muito livros da política, dentro da LN. A gente tinha os grupos de estudo, né? Aí em 74, quando caem as últimas pessoas da LN, eu fico só trabalhando, eu começo a me sentir um pouco ansiosa. Só tenho contato com mais 2 pessoas que sobreviveram. Então, estudar era uma forma de ocupar o tempo, né? E também de manter as aparências, né? Porque não é fácil viver no Nome Frio. As pessoas sempre querem saber as histórias, né? Os relacionamentos. Então eu volto, quando eu volto para Maceió, eu já contei essa parte, né? Quando eu voltei para Maceió, Contou. que nós descobrimos que estávamos sendo seguidos, e que o Modesto Silva, procuramos um advogado, o Modesto Silveira, e ele era uma situação complexa, porque nós não podíamos contratar um advogado. Contei essa parte? Não estou recordando. Porque nós não podíamos contratar um advogado porque nós não éramos nós. Nossos familiares, mesmo quem tivesse contato com eles, não poderiam contratar um advogado porque não éramos nós. Aí nós procuramos o advogado Modesto Silveira, ele foi a Brasília e ele verificou que todos os nossos processos tinham prescritos, estavam prescritos. Então, para que a gente pudesse assumir a nossa verdadeira identidade com uma certa segurança, a orientação dele foi que todos nós embarcássemos para nossas
fizéssemos um caminho de retorno para nossas famílias. Como é que foi isso? Compramos as passagens com nossos nomes filhos, eu e mais 2 pessoas, cada um para seu estado, né? Então, eu embarco no Rio de Janeiro com o nome que eu usava na época, que era Eunice. E a orientação do advogado foi que assim que nós tivéssemos em segurança dentro do avião, a gente destruísse o documento. E ao desembarcar, no caso eu vim para Maceió, desembarcar, e fôssemos presos, tivéssemos sido identificados, fôssemos presos, nossa família que era controlada tivesse sob controle, quando eu chegasse na casa delas, né, imediatamente eu fosse preso, o máximo que eu podia ser processado era por falsidade ideológica, ou por não portar documento nenhum. Então, a orientação foi essa. Eu desci no aeroporto de Maceió, com a família toda que morava em Maceió, a maioria delas. Aí eu procurei a casa da minha prima mais nova, porque realmente a minha família pensava que eu tinha morrido, né? Por conta do reconhecimento falso que minha mãe fez. Ele passou uns 40 dias pensando que eu tinha morrido no lugar da Gastona. Então, que era família de Alagoas e tem mais ou menos o mesmo voto que eu. Então, eu cheguei na casa da minha prima, na porta, ninguém morreu de susto, porque ela era mais nova do que eu, inclusive, preparamos o pessoal mais velho, e em seguida, nesse mesmo dia, mandei procurar meu pai, né, procurei meu pai, e no dia seguinte, meu pai foi à minha cidade, Palmeira dos Índios, e tirou minha segunda via na certidão de nascimento, porque eu tinha a orientação do advogado é que o mais rápido possível eu tivesse uma carteira identificada com o meu próprio irmão. Aí, nesse momento, eu encontro meu irmão, que mora aqui em Recife, lá na casa dessa minha prima. Aí, rapidamente, meu pai foi à minha cidade do interior, trouxe a segunda vez da minha certidão de nascimento. E o mais viável, pelo que a gente analisou, era eu vir morar com esse meu irmão aqui no Recife. Aí eu vim para cá, nós viemos de ônibus, de Maceió para cá. Aí no caminho, chegamos na rodoviária, e no caminho do táxi da rodoviária para a casa dele, o táxi bateu. E eu quebrei meu braço direito. Aí eu tive todo aquele atendimento, graças a Deus meu irmão não aconteceu nada. Aí eu engessei meu braço, mas aí já no dia seguinte ou no outro eu dirigi a delegacia ali no Cordeiro e tirei a minha identidade. Eu mantenho essa identidade até hoje, porque ela é assinada inclusive com a minha assinatura horrorosa, que estava com a mão direita no gesso, né? Então, tirei a minha identidade, ficou pronto um mês depois. Esse tempo eu fiquei muito recolhido, também estava acidentada, né? E o compromisso meu sobre o meu irmão é que eu não me meteria em política para não comprometer. E assim eu fiquei com ele, em seguida eu faço o supletivo vestibular, mas no tempo eu entro no curso de Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco. Essa escolha foi um pouco assim em função da a Guilhermina Rocha, que é morta, viúva do desaparecido político Zé Rocha, ela era assistente social. Então foi um pouco assim, uma homenagem a ela, que eu resolvi fazer um curso de serviço social. Eu também me identificava com a questão, com os temas tratados, né? Aí eu entro na universidade, eu acho que eu entrei na primeira chamada mesmo de 79, aí na comemoração da anistia, né, eu engravidei. Aí eu termino o segundo semestre, aí eu tranco o primeiro semestre de 80, porque a minha mãe nasceu no dia 1º de maio, a vaga estava prevista para nascer entre 7 e 9, mas ela se antecipa e nasce no dia 1º de maio de 80. Eu estava naquela missa que teve na Vila Euclides, em ação de graças à libertação, se eu não me engano, a via de libertação do então, o líder dos metalúrgicos
Luiz Inácio Lula da Silva, titular dessa missa e aperta a bolsa. Aí eu volto para casa, quem me leva para o hospital é o meu querido amigo José de Silva. Ele me leva para o hospital. Na verdade, tinha feito pré-natal na maternidade, na Brigadeiro Luiz Antônio, só que a maternidade era no 12º andar e nesse dia faltou energia. Então eu não faço meu parto, cesárea, nessa maternidade que eu tinha feito pré-natal. O médico me encaminha para uma maternidade do bairro da Saúde, e lá ela nasce, ficou o Zé e a Suzana Lisboa ficam esperando. Até a minha mãe nascer. 3 dias depois eu saio, né, da maternidade, aí fico na casa da mamãe. Durante todo esse segundo semestre de 79, eu fico um pouco na casa do nosso Vilela, um pouco na casa da minha irmã em Santo André, um pouco na casa da mamãe. Até que chegou o 1º de maio, por acaso eu estava na casa do Moacir, aí eu vou para essa missa e aí a menina nasce. Isso é de minha antecedência. E aí eu passo o mês de maio, o mês de junho, eu volto, final de julho eu volto para cá e fico uns dias na casa da estudante, ali na Rua de Portugal, porque era lá que eu morei, né, desde que entrei na universidade. A senhora veio com sua filha? E ficou morando lá com a isso deve ter ficado lá uma semana, né? Foi só o tempo de eu encontrar um local. Eu aluguei um quarto ali perto na Estrada dos Remédios. E porque tinha uma creche ali perto, então rapidamente eu fiz amizade com a vizinhança e a minha menina ficou na creche e eu continuei meu curso na universidade. Eu lembro que não tinha creche de sábado, tinha aula de sábado, mas acho que não se lembra dela indo para a aula. E foi assim, aí eu terminei o curso em 73, aí eu faço estava tendo algumas seleções públicas, eu faço uma seleção pública e entro no Serviço Federal de Processamento de Dados. Eu trabalhei lá, aí eu trabalhei lá há 25 anos. É lá que eu começo a ter alguns contatos. Não tinha movimento sindical naquela época, mas já começavam as primeiras associações de empregados das empresas estatais. Aí eu participo um pouco desse movimento, aí eu cheguei a perder um cargo em função desse movimento. Porque eu ocupava um cargo de confiança e então logo eu me filiei à APPD com o cargo, mas aí eu recomeço nessa militância, mas eu não tenho uma grande identificação com a movimento sindical. Eu achei importante participar naquele momento, estava iniciando, mas aí eu começo a participar mais ativamente da luta pelos direitos humanos na Comissão de Justiça e Paz naquela época. Ainda não, Dom José Cardoso ainda não tinha assumido. Aí eu estou na Comissão de Justiça e Paz quando chega Dom José Cardoso e ele expulsa, né, todas aquelas pessoas, Fernando Antônio Gonçalves, Salvador Soler, eu, Marcelo Santa Cruz. Aí ele extingue aquela Comissão de Justiça e Paz tal qual existia. Aí daí nasce o SENEC, nasce o Serviço de Justiça e Paz. O Tortura Nunca Mais já existia nessa época de uma forma embrionária, né? Aliás, não existia ainda não. Comecei a existir em 85 também a partir desse desdobramento aí. A chegada do José Cardoso é que retoma-se o surgimento dessas outras organizações, porque até então praticamente só tudo da Jovem, né? Aí o José Cardoso estive também no Instituto de Teologia. É um momento muito traumático aqui
para a militância de direitos humanos, principalmente ligada aos movimentos da Igreja Católica. Aí, em 85 é criado o Torturando Camargo Rio, e em 86 é criado o Torturando Camargo Rio, que foi uma pessoa que, junto com Marcelo Cipatruz, Mário Melo, Francisco de Assis, todos ex-presos políticos, né, que ficaram 10, 12 anos presos, e que tinha saído com anistia, a gente organiza o Torturando Nunca Mais aqui. Um dos nossos primeiros atos é o concurso público, que na época já teve um mandato aqui na prefeitura, foi um mandato público. Quando acabaram os prefeitos biônicos, né, aí teve o Java Vasconcelos ficou 2 anos, aí nesse 87, se não me engano, foi feito um concurso para se construir o monumento Tortura Nunca Mais. Aí é feito concurso, tem muito movimento por aqui, assim, muitos eventos, muitos seminários, muita discussão sobre a questão da tortura. Aí continua a luta para a construção da praça do monumento, e ela só acontece, o concurso é em 87, mas a praça só fica pronta em 93, quando já o Vasconcelos já está no mandato regular de 4 anos. Já eleito, né? E aí o monumento é inaugurado em 93, e aí eu passo muito tempo no cerco, né? Trabalhando no cerco e sendo voluntário no Tortura Nunca Mais. Quando o doutor Miguel Arraes ganha o governo, aí o segundo governo dele eu não participei assim diretamente, mas o terceiro sim. Fiquei à disposição, é funcionário do CERP, mas à disposição do governo do Estado. Quando termina, eu volto para o CERP, continuo no Tortura Nunca Mais, eu só me afasto do Tortura Nunca Mais em 2007, porque eu fui com o Eduardo Campos ser ouvidora do Sistema de Justiça e Segurança, trabalhando na STS como ouvidora. Em 2009, eu sou convidada na verdade, no dia 15 de dezembro de 2008, o vice-prefeito me incluiu no telefone, o governador Eduardo Campos. Eu saí da STS e vim assumir a Secretaria de Direitos e Segurança Cidadã da Prefeitura de Recife. Foi uma experiência muito rica, né? Se a burocracia, que é uma coisa que massacra o gestor, né? Na ouvidoria era assim, eu não precisava me preocupar com a burocracia, eu só precisava me preocupar com os processos. Eu tinha que ter a confiança do denunciante, né? Fazer um procedimento de tal forma consistente que subsidiasse a corregedoria a instaurar uma sindicância e tirar do meio das polícias aqueles profissionais de polícia que não tinham dignidade para respeitar os direitos humanos, para ser um defensor dos direitos humanos, porque o papel da polícia é ser um defensor dos direitos humanos, né? Infelizmente não é até hoje. Mas pelo menos é isso que se tenta, continua se tentando. Uma das grandes experiências de Tortura Nunca Mais foi que nós iniciamos em 1995, na verdade um pouco antes, a aula de Direitos Humanos nos cursos de formação de polícia. Tortura Nunca Mais vai junto, lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. E também para os oficiais, através da Fundação Banco da Rua. A recepção desses policiais era boa? Olha, o primeiro dia, o segundo dia era de confronto. Depois, eles compreendiam que eles próprios têm os seus direitos humanos respeitados. Daí a relação, uma relação de parceria. Eles acompanham, muitos deles me acompanham e eu os acompanho até hoje. Eles procuram muito, e mesmo os que não foram, esse ano aqui recebi
6 jovens que tinham participado de um curso que foi ministrado pelo BOC e que estavam sendo discriminados. Uma série de intervenções e finalmente eles nos formaram. Eles fizeram aquele curso do BOC, nasceu aí. É um curso muito duro, que eu queria, inclusive o Dr. Ais, no último ano do governo dele, ele vai ver esse curso. Mas esse ano foi feito de novo para o Brasil todo. Esse é o departamento de concentração. A senhora sabe informar se dentro dessa formação policial até hoje existe essa disciplina, essa matéria na praça? Ah, sim, não. Aí se tornou institucional através de um projeto de lei, uma lei, na verdade, um projeto de lei apresentado pela deputada estadual Luciana Santos, hoje deputada federal. Esse projeto é aprovado na segunda metade da década de 90, ela era deputada, só veio quando foi isso, e passou a fazer parte da matriz curricular. Em seguida, quando o presidente Lula assume e é criada a SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o secretário nacional é o Luiz Eduardo Soares, faz a cadeira de Direitos Humanos passa a fazer parte da matriz curricular de toda a área de segurança pública no Brasil. Pernambuco foi pioneiro nessa história. Eu me lembro que quem assumiu, tinha outras experiências, inclusive quem assume essa área pedagógica de formação lá na SENASP é o Ricardo Balestrelli, que fica na área de pesquisa, a Rita Andréa, que tem feito uma experiência muito exitosa no estado o estado onde Capibaribe foi para Amapá. Aí ela sai do Amapá e assume a área de formação na SENASP e constrói como representante de todos os estados, tanto representante do movimento de militância de direitos humanos, quanto policiais, comandantes, oficiais, praças. Acontecem vários encontros em Brasília, na Academia Nacional da Polícia Federal, e lá se constrói a matriz curricular. Aí foi num desses momentos que eu descobri que o Museu do Crime, que a Polícia Federal mantém, ele tinha sido ele existia em vários estados, mas aí passou a ser centralizado lá na academia e lá estava guardado a bandeira da ONU, aquela que foi tirada da sede da ONU no Rio de Janeiro. Eu até pedi na época o ministro dos Direitos Humanos era Nilmar Miranda, eu pedi para ele dar tinha lá todos os livros apreendidos nas casas, tem muitos livros a biblioteca era uma biblioteca marxista-leninista. Todas aquelas obras apreendidas que nós tínhamos lá na biblioteca, não identificadas de onde é que veio, mas que não era. Mas esse acervo foi recuperado de que instituição? Deve ter sido de várias casas também, né? Quando eles invadiram as casas, eles sequestravam os livros. Tem lá um grande acervo, eu não sei se ainda existe, porque eu nunca mais fui lá. Mas. Aí tinha várias coisas, tinha coquetel Molotov, misturado com drogas, e tinha lá a bandeira da ONU, exposta assim no vitrine. Hoje em dia, o seu trabalho como secretária, a senhora quer falar um pouco como... Olha, nós temos aqui que executar a política nacional do Estado de Direitos Humanos que o Brasil tem. Então, nossa Bíblia aqui, os nossos planos de trabalho são todos espelhados nos 6 eixos do Programa Nacional de Direitos Humanos, 3, que foi lançado em dezembro de 2009 pelo ministro Ivanildo, que foi bombardeado pelas alas conservadoras da nossa sociedade. Tem alguns pontos polêmicos, alguns foram revistos, né? E aqui já aconteciam os 5 eixos
passou a acontecer a minha chegada com a elaboração do PSDH3, o eixo 6, que é o direito à memória e à verdade. A gente tem, porque tem as diretorias específicas, aqui que atende os outros eixos, e aqui no gabinete fica a questão do direito à memória e à verdade. Não é uma coisa fácil de se implementar, né, porque é uma coisa muito nova. E em face das especificidades de Pernambuco, porque alguns estados do Brasil têm tradição de lutas libertárias que se diferenciam dos outros. Por exemplo, Pernambuco era uma capitania enorme, ela fica restrita porque por retaliação, em função dos movimentos libertários, ela vai perdendo vários pedaços, né? Então eu estendo essa questão do direito à memória e à verdade, eu busco as questões de Zumbi, que hoje Zumbi não é só uma brasileira, não é uma das Américas. Isso é reconhecido internacionalmente. Aí tem Felipe Neto e outros personagens do início do século passado, atrasado, que são importantes, porque o golpe militar não acontece por acaso. Tem todos os seus antecedentes. Né? Por que o Brasil nunca teve justiça de transição? As transições no Brasil sempre foram muito longas, demoradas e quebradas. Então isso não é por acaso, ela tem, você vê a teoria da Revolução, a Revolução de 1817 e outras, temos aqui, ó, Pernambuco em Chamas, Nuvens Vermelhas, e a história de Pernambuco ela é muito rica. Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Tirando o exagero do Rio Grande do Sul, que sirvam nossas façanhas aqui para o mundo, em Recife, Capibaribe e Beberibe se encontram para formar um senador. Até eu conhecer o Vilanova. Porque o Vilanova, na verdade, quando ele está bravo, ele falou, você é sozinho. Eu cheguei em Montevideo, sempre fica bravo, ele está na avenida, né? Passa por ele. Então, nós trabalhamos intensificadamente essa questão, com muito apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu faço parte da comissão dos nossos desaparecidos políticos. A partir desse ano, está se virando, convite da ministra Maria Rosário. Não cheguei ainda ao Araguaia, eu acho que para ir para o Araguaia precisa ser as pessoas que estiveram lá. Sempre declinei da. Eu tento cuidar, sim. Eu conheço e leio muito sobre todo o contexto nacional, né? Eu tento cuidar de executar essa política aqui no Recife, no Pernambuco. Publicação em Recife, porque não tem publicação em Recife. Nós fizemos esse ano a incursão lá em Itapetinho, onde foi encontrado, onde João Leonardo morou durante 3 anos, né? Trabalho muito com a questão das ilhas camponesas ali no Engenho da Crema, com relação ao pessoal que são os descendentes, os que fundaram as ilhas camponesas. E temos uma grande parceria, além da SBH, com a Comissão da Anistia. Tem o projeto Marcas da Memória. Nós apoiamos a elaboração do documentário do Contar para Meus Filhos. E agora vai ter um segundo, que vai ser com os homens, os sobreviventes do gênero masculino. E aqui sempre criamos, foi aqui em Pernambuco também, no Recife, que a gente criou a Semana da Memória, que acontece sempre na semana onde cai o 31 de março. Há 3 anos que a gente realiza essa semana. Já realizamos, depois que eu estou aqui, 2 caravanas de anistia, né? Provavelmente vem a terceira no ano que vem.
trouxemos aquela peça Filhas da Anistia, que foi aqui na semana, na última semana da memória, que foi agora em março. E esse ano que vem, em agosto, nós estamos trazendo para cá uma exposição também de marcas da memória que chama A Sala Escura da Tortura, que é organizada pelo Instituto Frei Tito. Agora, fora isso, tem essa articulação, que é muito importante, porque a repressão nos países do Cone Sul e a Operação Rodô, quem quiser se enganar, que se engane, achando que o Brasil foi só coadjuvante. Não, o Brasil foi protagonista da Operação Rodô. Então, que agiu não só nos países do Cone Sul, mas agiu também na Europa. Então, Miguel Reis quase foi vítima da Operação Rodô 2 vezes na Europa, Paris mais especificamente. E a gente brinca nos grupos, quando tem as reuniões desse grupo do Estado Mais Direitos, que nós estamos fazendo uma operação com o ao contrário. Eles trabalharam para reprimir, nós estamos trabalhando para resgatar o mundo. Esse é o ponto disso. Tem também, não sei se você já leu o livro do Samarolo Lima, chamado Clamor. Clamor foi uma atividade que foi organizada pela Arquidiocese, pela Comissão de Justiça da Arquidiocese de São Paulo, mais especificamente pelo Paulo Lagos Clares, que também era um dos coordenadores do projeto Brasil Nunca Mais. Foi uma operação para resgatar os filhos, né? E acompanhar e dar certo suporte aos militantes vítimas da Operação Condor. Era bom que vocês verem esse livro, se está colocado. É um jornalista. Atualmente eu tenho a impressão que ele trabalha na Secretaria da Cultura. E esse processo de abertura dos arquivos de ambos os O estados? primeiro arquivo a ser aberto no Brasil foi o daqui, em 1989. Foi no último ano do segundo governo do Miguel Reis, quando ele se desincompatibiliza, ele fecha o DOPS, ele extingue o DOPS. Em seguida ele se desincompatibiliza com seu mandato a deputado e assume o Carlos Wilson. E é com Carlos Wilson que é aberto aqui o arquivo do DOPS. Como é que foi isso? Foi uma articulação de 8 entidades da sociedade civil, entre elas o Garoto, Nunca Mais, a Causa Comum, não me lembro das outras. Também participou, não lembro exatamente. Nós fazemos a gente conversa com o governador Carlos Wilson e ele topa. Nós passamos a noite, eu, Marcelo, Fred, no Palácio da Exposição do decreto, sai outro dia. E o arquivo do DOPS é transferido, é aberto, né? E é transferido para o arquivo público no dia 31 de março de 1990. Ele é aberto no final de 89 e ele é transferido no dia 31 de março, numa solenidade que foi da Assembleia Legislativa, em que o comandante da Polícia Militar entrega para a vida cristã ao filho o prontuário de seu pai e de sua família. Então é qualquer, né? E em seguida esse arquivo é transferido para o arquivo público e quem assume o arquivo público é a governadora Joaquim Francisco do país. Quem assume é o Rodrigo Amaros, que na época da ditadura ele era professor era dirigente da Católica. Ele confessa que ele foi obrigado a assinar vários partes, participou da comissão, mas ele se revela uma pessoa assim, muito íntegra. Inclusive o filho dele, Fernando Matos, que hoje é diretor, subsecretário na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, era estagiário da JOA. E eu vi o Marcelo Santa Cruz, a gente brincava com o professor Potiguar, que a gente aprendeu a respeitar e a gostar dele. E se ele criasse qualquer dificuldade, nós sequestraríamos no Matos, que estava ali bem facinho dentro da JOP. Então, essa é a trajetória. Eu não me esqueci de nada. Agora, assim, durante esse tempo, uma coisa importante que nós fizemos, e por termos o relatório completo da pesquisa Brasil Nunca Mais, que não é só aquele que eu peguei, são 8 volumes,
sempre monitoramos e sempre fornecemos para os governantes a lista dos torturadores locais. E por isso nós conseguimos impedir que eles ocupassem cargos comissionários. E quando ocuparam, foram tirados. Eles são campanhas nacionais e locais, mas muitas vezes, sempre que algum suspeito estava para ser nomeado, nós éramos procurados para ver se como é que era o passado da criatura. Um caso assim, que teve repercussão nacional foi de um superintendente da Polícia Federal que veio para cá em 1990 e pouco. Era o Roberto Felipe de Araújo Porto, que tinha sido torturador no Ceará. Nós levantamos todos os dados e chegamos a trazer testemunhas vivas para o depoimento na OAB. E nessa ocasião se conseguiu não só tirar ele daqui, mas também o secretário nacional da Polícia Federal, o Sami, Caio Dias. A lei da anistia, atualmente, ela está sendo revista, não é? Não fala. A lei da anistia ela nem tem que ser revista, porque ela é muito clara. A anistia, ela não anistiou o torturador, não. Ao que pese o nosso Superior Tribunal Federal, achar que sim, né? Mas ainda passa de júdice. Ainda não tem a decisão definitiva, não. A gente vê um recrudescimento das torturas nas delegacias atualmente em função dessa decisão classificada e conservadora e retrógrada do nosso Superior Tribunal Federal. Mas essa história não está terminada, né? Tem uma outra luta importante que é para que o Brasil cumpra a sentença da Corte. Tem uma campanha nacional chamada Cumpra-se. E muito porque o Brasil cumpre a sentença que foi dia 14 de dezembro, não porque parcialmente. E temos aí a Comissão da Verdade que foi sancionada em 18 de novembro, que ainda está para ser instalada, e acompanhando esse processo todo, há formado no Brasil atualmente 35 comitês do direito à memória e à verdade. Temos um grande encontro em Brasília, né? E nesse encontro elaboramos critérios, porque a escolha era presidente. Mas nós sugerimos para ela critérios de escolhas e também sugerimos nomes. Esse grupo que foi formado por 35 comitês está espalhado no Brasil todo. E o sucesso dessa comissão, que é a última, né, quer dizer, dos países do Mercosul, o Brasil é o último retardatário, como sempre, na história do Brasil está sempre no fim. No mundo já tivemos 40 comissões de verdade. A 41ª é a nossa. E ela vai depender da mobilização da sociedade. Se a sociedade se mobilizar para pressionar e acompanhar e monitorar, ela provavelmente consiga resgatar algumas verdades. Senão, será mais uma coisa que vai ficar fazendo conta. Mas a gente acredita que está havendo sim mobilização para que ela aconteça de fato. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a presidenta tem esse compromisso. Agora, se ela vai ter respaldo da sociedade civil organizada para de fato seja a Comissão da Verdade, isso vai depender da sociedade. Porque sem respaldo, sem pressão popular, sem pressão dos movimentos organizados, poder nenhum não faz nada. Você pode ver dentro da sua casa, só você olhar para dentro da sua casa. Do mesmo jeito, na prefeitura, no governo do Estado, no país, né? Só funciona sob pressão. Aqui nós estamos tramitando na Assembleia 2 projetos de lei. Um projeto de lei do deputado que deixou de ser deputado, Oscar Barreto, que cria a Comissão da Verdade do Estado, e tem
tem um outro projeto de lei proposto pelo deputado Valdemar Borges, que é para uma comissão para acompanhar. Isso não basta. Tem algumas coisas que são muito lentas. O deputado Betinho Gomes aprovou uma lei criando o Dia Estadual dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que ainda não saiu da Assembleia para a mesa do governador dele sancionar. A vereadora Aline Mariano fez uma audiência pública na Câmara em que um dos encaminhamentos proposto pelo Gilney Viana, que é o coordenador do Programa Nacional do Direito à Memória e Verdade da SDH, é que ela reintegre simbolicamente a Câmara dos vereadores cassados. Ela se dispôs a fazer isso. E uma outra coisa é fazer a comissão da verdade a nível do município. E um vereador do Paulista, de Tênis, que é do PT, ele também quer fazer todo um procedimento para resgatar os fatos da Dona de São Bento, que em 1972 e 73 pertencia a Paulista, hoje é Abreu Lima. Então são essas iniciativas que a gente tem que incentivar. E uma outra coisa muito importante é as escolas, né? Do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Sabe falar mais alguma coisa? Eu acho que eu A gente agradece pela entrevista. Vocês se lembrarem, vocês quando forem fazer a gravação, se ficou algum período descoberto, vocês podem me procurar. A gente, quando tiver esse material transcrito, a gente faz a cópia do DVD para você. Aí eu também posso rever alguma coisa que eu tenho esquecido. Né? A cópia do DVD é mais fácil a gente entregar com mais rapidez, né? Mas a transcrição demora um pouco. Aí a gente pode até no início de janeiro já fazer providenciar uma cópia do. Eu acredito, assim, é igual o nosso projeto aqui do Mapas da Memória também. Ele existe o prazo para prestar conta, né? Sim. A previsão era um projeto era em 6 meses, eu acho, aí está prorrogado por 6 meses, porque são muitas entrevistas, né? Agora eu tenho a impressão que vocês esqueceram algumas pessoas fundamentais. Marcelo Santa Cruz, Marcelo de Mário Melo, Francisco de Assis, Alberto Vinícius, que hoje está na FUNASC. A gente sempre vai perguntando. Quando a gente está entrevistando, Marcelo de Mário Melo a gente já entrevistou. Aí a senhora teve o telefone, o contato de alguma dessas. O Marcelo Santa Cruz, eu vou encerrar aqui.